converso agora com Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE. Jefferson, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Olá, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Jefferson, queria começar entendendo exatamente a composição dessa pesquisa. A gente tem um incremento também do nível de vencimentos, né, da população brasileira, um crescimento acima da inflação. Temos uma taxa de desemprego, uma taxa de desocupação no nível mais baixo da série histórica. O que isso significa? O que a gente consegue mensurar acerca do comportamento da economia brasileira a partir desses dados trazidos hoje pela PNAD contínua? Agora a gente tem na divulgação do mês de dezembro e aí o fechamento do ano de 2025. De fato, o que a gente observa é um mercado de trabalho no Brasil ainda muito aquecido, né? Então, houve uma recuperação da atividade econômica no Brasil no ano de 2025. Já havia ocorrido em 2024, mas de 2025 de forma mais intensa, né? E a recuperação de alguns setores muito importantes. Então, aí além do nível de emprego elevado, a gente tem, como você bem destacou, a questão do rendimento dos trabalhadores. Houve um ganho, houve um aumento do rendimento real dos trabalhadores ao longo desse período, e isso faz com que a gente tenha o melhor momento, né? Talvez um dos melhores momentos em termos de mercado de trabalho, quando a gente observa a série histórica. Tem alguns pontos específicos que estavam melhores em 2014, né? Mas, de uma forma geral, realmente a taxa de desocupação recorde, o nível de ocupação é muito intenso. E aí, o que acontece? A gente também tem uma questão estrutural nesses dados, por exemplo, a questão do trabalho formal. A gente vinha, nos últimos anos, por exemplo, perdendo postos de trabalho no mercado formal de emprego e um aumento muito elevado na informalidade. Então, a informalidade deu uma estancada e, paralelamente, a gente teve um ganho no número de trabalhadores com carteira assinada. Então, esse acho que é um outro aspecto bastante importante desse cenário que a gente tem observado. O que explica esse aumento da oferta de empregos formais, Jefferson, esse incremento do nível de empregados com carteira assinada? Bom, é importante dizer que a gente tem uma transição, né? É inegável que a gente observa a questão da transição política, então você tem um cenário um pouco diferente com relação à regulação do mercado de trabalho, então é um governo que, de uma certa forma, tem uma atividade diferente da anterior com relação à regulação do mercado de trabalho. Isso faz com que a gente tenha uma queda, principalmente em um dos pontos que são mais complicados na questão da informalidade, que é o trabalhador do setor privado sem carteira assinada. Então, a queda desse indicador é uma sinalização de que a gente tem uma melhoria com relação à questão da regulação do mercado de trabalho. Agora, outro ponto importante com relação à formalização do trabalho é a contribuição de alguns setores importantes. Vale lembrar que o ano passado a gente teve o grande concurso nacional unificado, isso fez com que o setor público desse uma contribuição significativa para o aumento da ocupação. Então, teve um aumento da ocupação nesse segmento, mas outros setores também contribuíram sobremaneira, por exemplo, o setor de intermediação financeira, a gente teve um aumento do comércio, o incremento do e-commerce no Brasil, na verdade, o grande crescimento do e-commerce e das atividades virtuais fizeram com que a gente tivesse um grande número de contratação desses trabalhadores nas plataformas, então isso fez com que a gente tivesse esse comportamento no mercado. E, paralelamente, quando a gente tem um aumento da formalização, isso faz com que tenha um incremento no rendimento. Que os trabalhadores formalizados têm a média de rendimento mais elevada do que os trabalhadores não formalizados. Então, isso faz com que a gente tenha esse quadro bastante interessante. A despeito, inclusive, de um cenário complicado ainda, né? Como você acabou de destacar, por exemplo, a gente está passando por uma taxa de juros bastante elevada, mas ela ainda não teve impactos significativos sobre o mercado de trabalho. É claro que tem algumas atividades econômicas específicas que sofrem um pouco mais. Quando a gente pega o conjunto das atividades, por exemplo, o setor de construção civil foi um setor que não respondeu ao emprego da mesma forma com outros setores. E aí é um setor que realmente é mais refratário aí à questão do comportamento da taxa de juros. Jefferson, você mencionou
a realização de concursos públicos, né, o incremento das contratações do governo. Tanto que eu tinha, inclusive, quando a gente estava trazendo essa notícia, né, me chamou a atenção o grupamento formado pela administração pública, defesa, educação, saúde humana, seguridade social e serviços sociais. Eu queria entender, a gente pode considerar que sem esse incremento de oferta de vagas no serviço público, a gente teria um impacto muito significativo nessa taxa? Queria entender se esses dados eles estão sendo insuflados pela oferta de vagas, né, por uma sobre-oferta de vagas também no setor público. Não, na verdade é um dos componentes, né? Porque quando a gente pega os outros setores, por exemplo, o setor de comércio teve uma recuperação bastante grande, né? Então, o comércio, de uma forma geral, que é um setor gigantesco, né? É um setor que oferece o maior número de trabalhos. O comércio cresceu muito ao longo desse período, né? Aí, como eu mencionei, a própria questão de vários setores ligados à intermediação financeira também apresentaram um crescimento positivo, mas é claro, o setor público tem uma contribuição importante. E aí o concurso nacional, vale destacar também que a gente está falando de modo específico do governo federal, né? A gente não está falando das unidades federativas, nem em âmbito local, né? Então, é mais em âmbito do governo. Mas, é claro, tem uma contribuição positiva. No caso específico dos poderes locais, né, nas prefeituras, dos estados, esse fenômeno ele sempre acontece no início, né? No início do período no qual a gente tem a troca de governos, e aí, nesse caso específico, são mais trabalhadores não estatutários, trabalhadores que são de cargo de confiança, e aí é um outro elemento importante que vale observar, porque o IBGE tem outras pesquisas nas quais a gente monitora também, né? A proporção de trabalhadores não formalizados nos governos, ou seja, trabalhadores que ocupam cargos de confiança. Mas, de uma certa forma, o setor público contribuiu para que nós tivéssemos não só um aumento da taxa de ocupação, do nível da ocupação no mercado de trabalho, mas também, evidentemente, com relação aos rendimentos, porque vale destacar que a gente tem um diferencial quando a gente compara com os trabalhadores não formalizados, né? Então, mas também é outro ponto a destacar que mesmo nos casos dos trabalhadores não formalizados, a gente também teve um crescimento no número de ocupações. Então, por exemplo, o trabalhador do setor privado, o trabalhador conta própria, por exemplo, a gente também teve um aumento no número desses trabalhadores. Teve aumento de trabalhadores informais e aumento dos trabalhadores formalizados também. Jefferson, fazendo uma comparação aqui com a publicação, por exemplo, do ADP nos Estados Unidos, enfim. Jefferson, queria perguntar sobre uma outra questão que me chamou bastante atenção, essa queda da taxa de subutilização da população brasileira, né? Da população, evidentemente, em idade que tem ali, né? Uma idade de trabalho. Eu queria entender o que explica essa queda. A gente tem uma demanda maior por mão de obra em comparação, por exemplo, com 2024, evidentemente, né, em relação também aos anos da pandemia. Eu queria entender exatamente por que essa taxa de subutilização também está no menor patamar da série histórica. Esse eu acho que é um indicador muito interessante. Eu gosto muito da leitura do indicador da taxa de subutilização no mercado de trabalho, porque a taxa de desocupação, de fato, é um indicador isolado, né? Que não mostra de uma forma estrutural o que está acontecendo no mercado de trabalho. Então, a questão da subutilização da força de trabalho, a gente tem lá pessoas subocupadas por insuficiência de horas, que compõem esse índice, né? Pessoas subocupadas, pessoas desocupadas e também as pessoas na força de trabalho potencial. Então, o que é essa pessoa na força de trabalho potencial, fora da força de trabalho potencial? São pessoas que estão fora da força de trabalho e, no entanto, têm o potencial de ingressar ao mercado de trabalho. E nesse contingente, a gente tem o número de trabalhadores que a gente chama de desalentados. Então, são trabalhadores que estão prontos para entrarem no mercado de trabalho e aí, por algumas razões, eles não procuram emprego. Então, a pessoa quer trabalhar, está pronta para o mercado, mas não procura emprego. E aí, o que acontece? Quando as condições de mercado de trabalho não estão muito interessantes, se as pessoas não procuram emprego, a gente também tem um grupo específico de trabalhadores que tem mais resistência em relação à entrada no mercado. Então, a pessoa desiste de procurar trabalho porque tem custos, tem frustrações em relação à busca por trabalho.
Então, o que acontece? Quando o mercado de trabalho fica interessante, fica aquecido, essas pessoas que estavam desalentadas, ou seja, estavam completamente fora do mercado de trabalho, elas passam a voltar a procurar trabalho. E aí esse é um indicador muito interessante no Brasil, que caiu sobremaneira o número de pessoas desalentadas. Lembrando que, por exemplo, quando a gente estava no ápice ali da pandemia, por exemplo, o número chegou a taxas elevadíssimas, né? E aí a queda foi muito grande, né? Então, a questão do desalento cair é um número interessante que faz parte dessa taxa de subutilização. E uma outra coisa é a questão da subocupação por suficiência de horas. Então, tem trabalhadores, por exemplo, que trabalham 2 horas na semana, 1 hora na semana, esse trabalhador é considerado ocupado para o IBGE. Só que é um trabalhador que gostaria de trabalhar mais horas, 6, 7, 8 horas. E aí esse indicador ele sinaliza o quê? Que esses trabalhadores estão conseguindo trabalhar essas horas adicionais. Então aquele trabalhador, e aí a gente tem inúmeros trabalhadores, tem o taxista, tem o trabalhador por aplicativo, professores, empregados domésticos. Então esses trabalhadores estão conseguindo cumprir a jornada desejada. Isso faz com que a gente tenha uma menor oferta, né, nesse caso, uma menor oferta de mão de obra. Né? Então, cai um pouco essa questão da oferta da mão de obra. Conversei com o Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE. Jefferson, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente no Laço, aqui logo depois da publicação da PNAD contínua. Obrigado. Eu que agradeço, um grande prazer. Até a próxima. Forte abraço, até mais.